Bom dia, pessoal. Nós vamos fazer agora a terceira questão, né, sobre estrutura atômica, especificamente falando sobre tabela periódica. E a questão 3, que é a que a gente vai fazer agora, diz o seguinte: um átomo apresenta normalmente dois elétrons na primeira camada, então ele tem dois elétrons, né, na camada 1. Ele tem 8 elétrons na segunda camada. Então, na segunda camada ele tem 8 elétrons. Segunda camada. Na terceira camada tem 18. Então, na camada 3, né? Então, 18 elétrons na camada 3. Terceira camada. E ele tem 7 elétrons. 7 elétrons na quarta camada. Tá certo? Então, de posse dessas informações, ele diz: a família e o período em que se encontra esse elemento são respectivamente. Então ele quer que você diga qual é a família e qual é o período que esse elemento químico, que a gente não sabe quem é, se encontra. Tá certo? Então, para a gente identificar quem é o período, né? Quem é a família, a primeira coisa que a gente tem que olhar é para onde? É para a coluna que ele está, não é isso? E para olhar para a coluna que ele está, você vai olhar para a camada de valência. Quem é a camada de valência desse átomo? Então, é a última, né? A camada 4. Então, se a camada desse átomo X qualquer é a quarta camada, significa dizer o quê? Né? Desculpa, é o quarto período, que ele tem 4 camadas, significa dizer o quê? Significa dizer, né, que por ter 4 camadas, ele tem 4 períodos. É isso? Então, ele tem o período K, ele tem o período L, o M e o N. Tá certo? Família, né? Se ele tem 7 elétrons na camada de valência, está aqui, ó. Se o quarto período é representado por 7 elétrons, e a gente sabe que o número de elétrons na camada de valência representa o número da família, então ele está na família 7A, né? Ou 17A, né? Então a família é a família 7A. Então essas são as informações que a gente tem para esse átomo, né? Então é um átomo que é um elemento químico que está no quarto período, porque tem 4 camadas, a camada K, L, M, N, e é um elemento químico que está no grupo 17, ou grupo 7, que é a família 7A, que a gente chama de, no caso aqui, chamados halogênios, né? São os compostos halogênios, e eles são chamados halogênios por quê? Eles são chamados halogênios porque quando eles entram em contato com algum elemento químico metálico, principalmente elementos que estão no grupo B, né, da tabela periódica, eles vão reagir com esse elemento metálico, tipo ferro, por exemplo, né? Então, se esse ferro reage com o flúor, a reação química entre o ferro e o flúor vai formar o que a gente chama de fluoreto, né? Fluoreto. Então, ele forma fluoretos e, por exemplo, se ele reage com um metal qualquer, por exemplo, o sódio, né? E ele reage com outro elemento químico da sétima tabela, da sétima família, né? Que é o cloro, né? Ele vai formar o cloreto. Ou seja, os halogênios, quando entram em contato com um elemento químico de natureza halogenada, ou seja, um metal, o resultado disso vai ser sempre a formação de um sal. Não esqueçam disso, tá certo? Por isso que a gente chama de halogênio. Todo composto metálico que entra em contato com um composto halogenado, com halogênio, vai produzir um outro composto que a gente chama de sal. Tá certo? Então, essa é a resposta da questão 3. O elemento químico está na família 7A, ou seja, é um halogênio, e está no período 4,
né, no quarto período, porque tem 4 camadas eletrônicas. Uma parada? Foi. Então, a alternativa correta, né? Alternativa correta para essa questão é a letra o quê? A letra C, né? Ou seja, é um halogênio que está no quarto período, certo? Bom, diz assim: das alternativas abaixo, qual apresenta somente ametais? Pessoal, então na questão 4 a gente quer saber quem são os ametais, certo? Lembra que ametais são substâncias não metálicas, tá certo? Então, são chamados não metais que estão lá onde? Estão no grupo 4, né? 5, 6 e 7A, tá certo? Mais o grupo 8, né? Que são os chamados gases nobres, que esses aí não contam, certo? Gases nobres é um grupo 8, é um grupo à parte. Então nem é metal, nem é não metal, tá certo? Então ametal é a mesma coisa de não metal. Então vamos lá, né? Na letra A ele diz que tem o hélio. O hélio é um gás nobre, portanto, você não pode chamar ele de ametal, né? Nem de metal. Você tem o ósmio, você tem o oxigênio, o boro e o hidrogênio. O oxigênio, ele é um ametal, o boro também, mas o hélio não é. Aqui na letra B, você tem o hélio, neônio, argônio, criptônio e xenônio. Isso aí são gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio e xenônio são os elementos químicos que estão lá na coluna 8, 18 da tabela periódica. Então, são chamados de gases nobres. Bismuto, silício, astato, antimônio e telênio, né? A gente pode verificar isso na tabela periódica, você já dá para ver que o rubídio, ele é metal. O rádio também é metal. Está lá na primeira família da tabela periódica. Então sobrou aí a letra E, né? A gente tem carbono, que não é metal, nitrogênio, que não é metal, está na família 5A, fósforo, que também não é metal, está na família 6A, né? Bromo também não é metal, iodo e astato. Então a letra certa, você olha lá na tabela periódica, é a letra E, certo? Então esses são chamados não metais, tá bom? Como eu falei para vocês, há aqui uma confusão, né? Por exemplo, na letra B e na letra A, todos aqui são não metais, mas eles pertencem a grupos específicos. Por exemplo, o hélio é um gás nobre, né? E aqui novamente ele apareceu aqui na letra B apareceram todos os gases nobres. Não são metais, mas não são grupos específicos, tá certo? Então, ametais são chamados não metais. Então, esses não metais, você vai ver na tabela periódica, são carbono, nitrogênio, fósforo, bromo, iodo e astato. Certo? Letra E.